Com relação ao asilo diplomático, eu acho que o fato determinante foi a instantânea concordância do governo peruano. E, inclusive, depois pela imprensa, não foi levantado esse tema, mas pela imprensa peruana eu vi que a sentença que condenou a senhora Nadine Heredia não tinha sido dada ainda naquele momento. E outra coisa, ela está sendo, a acusação, no caso dela, é de atuação partidária. Ela era presidente do partido fundado pelo marido e era uma questão eleitoral, de crime eleitoral durante a eleição. Então, foi diferente. E foi disso. E o determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar. E os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas, de 1954, e dentro de todos os padrões estabelecidos pela Convenção. Eles tiveram 400, os venezuelanos exilados na Embaixada da Argentina na Venezuela, em Caracas, estiveram 400 e tantos dias, 440 dias lá. O Brasil teve essa responsabilidade de agosto passado até agora, quando Argentina e Venezuela suspenderam as relações bilaterais, fecharam as embaixadas. E o governo argentino nos solicitou, o governo atual do presidente atual da Argentina, Javier Milei, solicitou que o Brasil se encarregasse dos interesses da Argentina na Venezuela. Aliás, não foi o único país, também o Peru fez a mesma coisa, o governo atual peruano pediu que o Brasil se encarregasse. Isso é uma figura, é um papel que normal, natural. Nós, no passado, há muitos anos, quando não tínhamos relações com vários outros países, tínhamos países, a Suíça foi um grande país que sempre se dispôs a representar outros países, e a Suíça representou o Brasil em várias ocasiões, não só o Brasil, vários outros países também, mas, enfim, é uma figura que existe na Convenção de Viena de Relações Diplomáticas. E nós aceitamos essa incumbência, pensando também nos cidadãos argentinos que viviam e peruanos que vivem na Venezuela e que precisariam de atenção, de providências consulares, e justamente movidos pelo fato de que havia, num primeiríssimo momento, 6 venezuelanos, todos ligados à oposição, obviamente, todos ligados à líder da oposição, Maria Corina Machado, e então aceitamos essa missão, que não é nada fácil. Essa missão representou um esforço grande da Embaixada do Brasil em Caracas, que diariamente mandava um funcionário para ver como estava a situação. Nós acompanhamos de perto. Nós nos preocupávamos se havia luz, se havia água, se entravam alimentos, se entravam remédios. Havia um dos 5, e eu queria explicar que dos 6 que entraram, um se entregou e fez declarações à polícia, deu depoimentos, foi para casa. E depois houve uma outra pessoa, uma senhora, uma moça, uma jovem, que estava também na embaixada e que saiu por meios próprios, antes que o Brasil fosse responsável. Saiu e só se soube quando ela estava no exterior. Especula-se que houve ajuda de outros países. Então, quando nós assumimos a responsabilidade, havia 4. Um das pessoas era um senhor já de maduro e que precisava de remédios constantes. Nós nos ocupamos e mandávamos constantemente remédios, toda a natureza, para diabetes e para outras coisas, e sempre estávamos atentos. Eu sempre, toda semana, perguntava se tinha o suficiente. Enfim, nós prestamos toda a atenção, insistimos inúmeras vezes com o governo no mais alto nível, porque eu falava constantemente com o ministro do Exterior da Venezuela, pedindo ingresso de água, de alimentos, de remédios,
condições gerais, a embaixada tinha um gerador elétrico que já estava velho, havia muitos cortes de luz, não sei se é constante ou se foi cortado especificamente, mas foi usado durante muito tempo. Houve uma pane definitiva que não pôde ser consertado, nós falamos com o governo argentino que pagou um gerador novo, enfim, o nosso envolvimento foi total. E eu estou me estendendo um pouco nessa resposta, já um pouco respondo também ao senador Moro. E no dia 6, se não me engano, no dia 6 sim, de maio, os 4 que estavam saíram. Não sabemos como saíram. Eu acho também que o governo venezuelano não sabe como. Agora, eu devo dizer que a informação que temos é que eles se encontram nos Estados Unidos. Estão nos Estados Unidos, de alguma forma saíram e de alguma forma chegaram. Mas não houve nenhum esclarecimento até o momento, por nenhum país, do que aconteceu. Nós tínhamos esse controle constante, a casa estava cercada por policiamento venezuelano e todos os dias ia alguém lá cuidar para ver se estava tudo bem. Agora, não participamos da fuga, ou do mecanismo, do complô para a fuga, e não sabemos. Esperamos que um dia receber essa informação. E já que estamos nesse... eu recebi imediatamente, aliás, soubemos de que os venezuelanos estavam saindo da Embaixada da Argentina pela Maria Corina Machado, que nos avisou, porque tinha contato constante conosco, como continua tendo. Ela nos avisou durante a noite que eles estavam saindo. Ótimo, fico contente, faço votos que saiam em segurança e que cheguem a algum lugar seguro, que estejam bem. Ela, no dia seguinte, telefonou agradecendo imensamente ao Brasil e ao presidente Lula e ao governo brasileiro por todas as gestões, por todo o cuidado, por todo o tempo investido. Nós oferecemos um avião, como tinha sido feito pela Argentina também, para retirá-los, e eu fiz, antes inclusive da Argentina romper relações com a Venezuela e antes de termos o encargo das relações da Argentina também, eu já várias vezes tinha falado e pedido pelo salvo-conduto e tinha dito que se eles dessem um salvo-conduto, imediatamente nós mandaríamos um avião que fosse da FAB, que fosse um avião privado, para tirá-los em segurança. E nunca tivemos o consentimento. Isso em contraste com o caso do Peru, da senhora Nadine Heredia, que tão logo pediu para entrar na Embaixada do Brasil, ela se apresentou, entrou e pediu asilo diplomático. Falamos por volta de 4 e pouco da tarde em Lima, o embaixador do Brasil solicitou o salvo-conduto e 2 horas depois estava concedido. Eu tenho, inclusive, os documentos, os salvo-condutos concederam e nós mandamos. Quer dizer, há um grande contraste entre esse comportamento. Agora, houve agradecimento da própria líder da oposição e há também um comunicado do comando com Venezuela, que é um comunicado da oposição e que diz claramente que não podemos deixar de agradecer ao governo da Argentina por dar aos nossos companheiros o status de asilado político e ao governo do Brasil por assumir a custódia e a proteção da Embaixada Argentina durante 8 meses. Também, muito especialmente, aos diplomatas e o pessoal do Brasil, da Argentina e do Brasil, lotados em Caracas, que, apesar das restrições e dificuldades, deram apoio e proteção aos asilados durante os meses em que estiveram a cargo do prédio. Quer dizer, houve um agradecimento, sem dúvida nenhuma, e, sem dúvida nenhuma, foi uma missão longa, difícil, mas também de caráter humanitário, e levamos todo o apoio.